Dentro da nossa metodologia, nós temos como base filosófica o pensamento Samkhya, que é naturalista, e uma base comportamental Shakta, que é desrepressora e sensorialista, justamente buscando uma libertação, né, uma libertação dos nossos paradigmas, das nossas amarras, para conseguir enxergar a vida com outras perspectivas. E esse quadro que você está vendo é um quadro comparativo que o De Rose montou, e para mim ele elucida muito bem, de uma forma muito simples, o que nenhuma outra linha de raciocínio, seja da ciência, seja da psicologia ou qualquer outra corrente filosófica, explica, né? A filosofia hindu, os caras, os estudiosos da filosofia hindu, foram os caras que mais investigaram a consciência humana. E milênios depois, a neurociência veio chancelar, veio assinar embaixo. Não é à toa que a meditação hoje em dia está tão forte, por exemplo. Então, quando você enxerga esse quadro, você percebe ali que você tem um corpo físico lá na base desse quadro. E o corpo físico ele é composto por várias camadas. Isso falando só do seu corpo físico denso. Você tem a pele, você tem seus músculos, você tem seus nervos, tendões, você tem seus ossos, você tem as células, a corrente sanguínea. E aí você vai começando a ficar com esse corpo mais sutil. Você tem a eletricidade fluindo pelo seu corpo, você tem energia, você tem calor, você tem magnetismo, e tudo isso é corpo físico. E da mesma forma que você tem essas camadas no seu corpo físico, você tem essas milhares, quiçá milhões de camadas no seu corpo emocional. Da mesma forma, você tem essas milhares, milhões de camadas no seu corpo mental. Não sou eu que vou falar para você quantas camadas tem, isso é infinito, na verdade. Né? É impossível trazer para você, não, ó, é isso, isso e isso. Alguns estudiosos vão tentar trazer para você. Ah, nós temos tantas emoções, temos tantos sentimentos, mas isso é impossível. Por isso que o que eu quero aqui não é ditar regra para você, olha, você tem que fazer isso, isso e aquilo, não. Eu vou trazer reflexões que vão te auxiliar a você enxergar, olhar para dentro e conseguir desenvolver a sua própria forma de lidar com as suas emoções. Então, cheguei até o mental, certo? O mental inferior, que é o mental concreto, você tem várias camadas, você tem as suas opiniões, você tem os seus paradigmas, os seus pensamentos, as suas convicções, as suas certezas. E certeza, na verdade, é um sentimento, hein? Vamos falar sobre isso mais para frente. E aí depois você tem um mental superior, um mental abstrato, o campo das ideias, que você pesca ali das suas sinapses. E acima disso tem outros corpos. E tudo isso está acontecendo agora ao mesmo tempo. Seu corpo físico está acontecendo agora, suas emoções estão acontecendo agora, seus pensamentos estão fervilhando enquanto eu vou trazendo informações para você. Você vai fazendo conexões, vai fazendo sinapses. Né? Sua intuição às vezes apita aqui, apita ali, você nem dá bola, porque você não está muito bem treinado. Vocês não, que eu acho que vocês são praticantes de longa data, muitos de vocês já conseguem perceber uma intuição. Né? Mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa separação é só para ficar didático. Onde estão as nossas emoções? Nosso emocional, ele pertence ao subconsciente. Por que subconsciente? Porque ele não é totalmente consciente. Quando você toma consciência de algum processo emocional, de alguma reação emocional, de um sentimento, por exemplo, é sempre parcial, nunca é completo. Por isso que ele fica no campo subconsciente, certo? E também não é totalmente inconsciente, porque você sabe quando você está emocionado, você sabe quando você está triste, você sabe quando você tá raivoso, quando você tem ódio de alguém, né? Você sabe muito bem, mas você não tem o panorama geral. Por isso que ele é subconsciente, ele está inferior, né? E aqui a grande sacada desse quadro é que o mais denso vai eclipsar o mais sutil. Então, quanto mais emocionado você estiver,
quando você vai conversar sobre alguma coisa que exige que você esteja atento, se você ficar nervoso, se você ficar ansioso ou raivoso, sim, você fica mais burro. Você perde consciência, a sua capacidade cognitiva diminui. E se você machuca o corpo, está com dor de barriga, está com febre, isso vai eclipsar ainda mais você de perceber suas emoções, porque tua consciência está toda no corpo. E aí você tem essa parte aqui dos nomes segundo o Vedanta, né? Que o Vedanta é uma corrente filosófica hindu, é um ponto de vista, é um darshana do hinduísmo, que vai entender, né? Por exemplo, o corpo físico é Annamaya Kosha, um corpo ilusório feito de alimento, de corpo físico, ou prânico, energético, e kama são os desejos, são os sentimentos, são as emoções. E por que Maya? Por que ilusório? Porque tudo isso é passageiro, é efêmero, não permanece, né? E o que que permanece? A consciência. Sabe aquela sensação de que você é o mesmo desde quando você é criança? Quando você toma consciência de si, mas de lá para cá você mudou muito, certo? Você mudou os seus pensamentos, o que você pensava naquela época não é a mesma coisa que você pensa hoje, né? O que você sentia naquela época, suas necessidades são completamente diferentes de hoje em dia, mas a consciência é a mesma. Então, quando eu falo de personalidade, eu estou falando daqui, ó, do mental concreto para baixo. Estou falando das minhas convicções, eu estou falando da minha opinião, do que eu penso sobre a vida, de como eu me sinto, dos meus sentimentos recorrentes, dos meus temperamentos e do meu corpo. Como que é meu corpo, como eu me vejo fisicamente. Tudo isso representa a minha personalidade. E a individualidade está acima disso, está nos outros corpos. Isso é uma aula bem complexa que é válido a gente entrar mais nesse assunto, principalmente no curso básico, que tem essa aula do corpus do homem, planos do universo. Mas aqui foi uma pincelada para a gente entender onde a gente está quando a gente fala sobre emoção. Onde nós estamos? A gente está aqui, ó, no subconsciente. Esse é um ponto muito importante.